Oi, professor, aqui é a Samira, do segundo B Floresta. E o título do meu texto é Abrir as Portas por Dentro. O subtítulo é O Fim da Escravidão na Leitura dos Cartazes, na Abordagem aos Cativos e nas Lacunas da Conjuração Baiana. Bom, por ter se dirigido a escravizados e a escravocratas, a Conjuração Baiana gerou perplexibilidade esboçando um possível e revolucionário pacto republicano, democrático e anticolonial. Nas devastas instauradas pelo governo Fernando José de Portugal, não ficam dúvidas de que aqueles sujeitos contavam com o apoio de elementos das classes dominantes locais, é, cujo o vínculo de alma estava meio abalado com a metrópole. E eles não tiveram apoio, não chegaram nem a ver os navios que mandariam com soldados e armas para a Revolução. E as dúvidas e as divergências incidem sobre a perspectiva anti-escravista do movimento. O segredo interno, o verdadeiro vínculo de alma, era com o escravismo colonial. E na manhã do dia 12 de agosto de 1798, Antônio José de Matos Ferreira e Lucena recebeu um papel colado na porta de sua loja que falava em uma próxima revolução que se tentava fazer, prometendo grandes vantagens à tropa e dando liberdade aos escravos. Como foram muitos cartazes colados pela cidade, não sabiam quantos prometiam dar a liberdade aos escravos. E no Rio de Janeiro, em 1792, um inglês percebeu que a magia secreta que fazia o negro tremer à presença do branco estava em alto grau dissolvida. E na mais negra Salvador, para os cativos libertos e livres de cor, que juntos eram 80% da população, a cidade era uma prisão. E o maior medo dos carcereiros era que se abrissem as portas das celas internas que as tensões sociais limavam. E na caça aos acusados de envolvimento na conjura, o cocheiro Antônio José, foi entregue à justiça por seu dono, o tenente-coronel Caetano Machado. E antes que o cativo, o Antônio, prestasse depoimento, ele foi encontrado morto na sua cela. E foi diagnosticado um envenenamento e começaram as suspeitas em cima do seu dono, né, o tenente-coronel Caetano Machado. E depois, na verdade, porque as suspeitas foram para ele, porque ele tinha mandado comida pro Antônio na prisão. Só que tinham mais uma pessoa com ele e um cachorro. E nenhum dos dois que estavam com ele passaram mal. E depois teve uma investigação na qual o dono dele, o tenente-coronel, não foi chamado para depor. E com isso foi meio que constatado um suicídio. Falaram que o Antônio José tinha levado veneno escondido no seu cabelo, no seu próprio cabelo. E a tese do suicídio de Antônio não era absurda pelo ressentimento que ele poderia ter tido de ter sido entregue para a justiça por seu dono e pela vergonha talvez que ele teve de não ter conseguido levar à frente o que os seus companheiros queriam. Outro também foi Lucas Dantas. Ele era um jovem alforriado, soldado e marceneiro. Ele estava determinado a não se entregar à justiça, tentou fugir, tomou veneno, mas aquilo foi pouco. Ele não conseguiu morrer tomando veneno. E na prisão, quando ele ficou sabendo que seria enforcado, ele tentou se sufocar com uma colher na garganta. E outro é Manuel Faustino, que também era um jovem alforriado, aprendiz de alfaiate, e que com Lucas Dantas tentou se esconder em uma de suas terras, em uma das terras do dono de sua mãe. E ele tomou veneno, enfiou um prego do lado esquerdo do peito e quis asfixiar-se com um pano. E as tentativas de fuga e de suicídio eram formas básicas de resistência ao escravismo. Talvez era a única coisa que eles viam, a melhor forma talvez que eles viam. E foram realizadas por esses sujeitos, marcados em suas vidas pelo cativeiro, e publicamente por envolvimento nos planos de uma nova revolução, né? E deve considerar-se também que a regimentação de escravizados para o Partido da Liberdade, muitos foram os convites feitos, como o de Manuel Faustino ao cativo Luiz de França Pires, perguntando se estimava a liberdade a ser forro e dizendo-lhe que sim. Lhe tomou o mesmo Manuel Faustino, que estava projetado o levantamento nessa cidade, a fim de serem libertos todos os pretos e pardos cativos e viverem em uma igualdade tal que não haveria diferença de seres. E quase todos os presos deveriam saber ler e escrever, e afirmaram que o fim do cativeiro estava nos planos da Revolução. E se estava nos planos da Revolução, por que não estava explicitamente
Não estava escrito explicitamente nos cartazes, né, os cartazes pregados pela cidade. Na superfície de seus dizeres, liberdade e escravidão soam de modo figurado, com a escravidão remetente mais à opressão colonial e monárquica do que a cena do trabalho compulsório da propriedade sobre o outro. Os revolucionários baianos de 1798 falaram distintamente a sujeitos distintos, às vezes sobre uma mesma base textual, né, como os cartazes, que propõe uma aliança contra a monarquia. Mas os agentes metropolitanos locais, ao apresentar aquele projeto como um arremedo restrito a uns poucos sujeitos desclassificados, acalmaram a coroa e pouparam os indivíduos das camadas dominantes que haviam contribuído na difusão das ideias perigosas e equívocas de igualdade e liberdade. Na face das chacotas que lhe dirigiram, certa vez o alfaiate João de Deus respondeu: "Cale a boca, este Trajá é francês. Muito em breve verá nossa mercê tudo francês. Fiasse nossa mercê e os mais em fechar as portas das suas casas. Dentro haverá quem as abra." E o inimigo interno da ordem inimigo interno da ordem social, o escravizado, sem referência direta nos papéis republicanos, saberia atuar na hora da revolução. As vítimas do cativeiro, abrindo as celas internas e subjetivas de sua prisão, saberiam tirar proveito das dissensões políticas entre os senhores e do enfraquecimento dos aparatos de controle social. Tem uma coisa que eu não lembro se é para falar, mas eu vou falar. Rodrigo Oliveira Fonseca é pesquisador do Programa de Pós-Graduação de Estudo de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia e autor da tese A Interdição Discursiva, o caso da Conjuração Baiana, de 1798, e outros limites à participação popular na história política brasileira, o FRGS 2012. Foi isso.